Na semana passada eu gravei um episódio para o podcast sobre Black Christmas, com a proposta de ser uma introdução ao slasher. Essa semana eu postei o episódio que eu gravei em 2022 sobre Halloween. Ambos estão no YouTube. Se você se interessar por episódios mais antigos ou quiser ouvir outra plataforma, os links estão na descrição. Eu vou pedir também que você se inscreva no canal e deixe o like e comentários, como é de praxe. Bom, se você ouviu o episódio da semana passada, eu comentei que eu ia fazer um vídeo como suplemento do que eu falei ali. E na verdade a proposta sempre vai ser um pouco essa. Eu vou postar episódios do podcast e vou tentar gravar um vídeo que complemente o que eu falei no podcast. E no episódio de hoje, no vídeo de hoje, né, eu pensei muito numa questão que eu comentei sobre por que algumas cenas de morte nos filmes de slasher são cortadas, né, são censuradas. Se a graça é de fato a gente ver as cenas de morte, né? Esse é um comentário que eu vejo bastante até em outros canais sobre essa questão das cenas de morte no slasher, né? Isso tem uma questão muito interessante, tem a ver com a distribuição dos filmes. E para tratar sobre isso, eu vou utilizar o mesmo livro que eu utilizei no podcast, que seria o Blood Money, A History of the First Teen Slasher Film Sequel, do Richard Nowell. É Nowell, não Powell. Enfim, então como vocês podem ver ao fundo, tem algumas cenas até desses filmes, né? Do Black Christmas, do Sexta-feira 13, do Halloween, né? Que são meio que o primeiro ciclo de filmes, assim, né? Começa com Black Christmas, aí depois vem o Halloween, e em seguida o Sexta-feira 13, que é dos anos 80. Mas aí a questão fica, né? Se vocês perceberem, nas cenas, elas são sempre cortadas, ou acontecem algumas mortes off-camera, né? Bom, isso acontece principalmente porque os filmes slasher eles tinham um público-alvo. Bom, no caso da Sexta-feira 13, a gente até tem uns efeitos mais elaborados. Porque quem está por trás dos efeitos é o Tom Savini, que é um dos grandes nomes dos efeitos especiais em filmes de terror. Ele também dirigiu alguns filmes, como o Despertar dos Mortos, o remake dos anos 90, 80, acho que é dos anos 90, salvo engano. E o Tom Savini, ele ficou bastante conhecido pelo que ele fez no Dawn of the Dead, né, que seria o segundo filme que é o Despertar dos Mortos, né, o segundo filme do George Romero, e a gente percebe que as cenas tem bem mais gore, bem mais explícito, né, tripas voando, etc. Então o Tom Savini tinha bastante talento para esse tipo de efeito. E aí fica parecendo meio tímido, né, se for pensar o que ele faz no Sexta-feira 13. Mas é por isso, porque os filmes eles tinham que ser distribuídos no máximo categoria R, né. Bom, eu não sei exatamente qual foi o contexto de distribuição dos filmes do Romero, mas isso é um aspecto muito importante para o acesso aos filmes, né. E esse vídeo está ilustrando um pouco sobre como é a distribuição dos filmes lá pela MPAA. All ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted. Mas aqui no Brasil a gente teve algo semelhante, na televisão inclusive. Eu vou trazer esse vídeo agora para ilustrar aqui como funciona mais ou menos essa questão da distribuição. Se o do SBT estiver amarelo, o filme vai ter algumas cenas mais fortes. Quer uma dica? Convide seu pai para assistir com você. Mas se o símbolo do SBT estiver vermelho, o filme vai mostrar cenas mais pesadas ou mais picantes. O SBT pulou essa classificação. Uma situação interessante é que os filmes slasher tinham uma estrutura narrativa que foi projetada para distinguir dos outros filmes de terror adolescente, né? Então, ele tinha uma certa semelhança com outros filmes, mas eles se organizavam e articulavam de maneira diferente. Então, os produtores eles pensavam especialmente no mercado-alvo, né? No público-alvo. E a produção e o conteúdo dos filmes de terror para adolescentes, né, os slashers, estavam muito vinculados ao desenvolvimento da produção cinematográfica voltada para jovens e para o público jovem. Esse tipo de público está no cinema, então o filme tinha que ser distribuído no cinema num horário bem definido. Os produtores dos filmes precisavam mostrar que seus filmes ofereciam ao membro da MPAA uma chance razoável de obter lucro. A busca por um acordo de distribuição com o membro da MPAA deu origem a 3 princípios que regiam o conteúdo de filmes de terror slasher, né? Evocar uma combinação de sucessos, demonstrar
comercialização para jovens do sexo feminino e masculino e, principalmente, evitar a classificação indicativa X. Os filmes distribuídos de forma independente eram rotineiramente privados de datas de exibição premium, porque muitos exibidores com um número limitado de telas em suas instalações tendiam a priorizar filmes dos membros da MPAA, pois estes forneciam maiores quantidades de filmes e, crucialmente, quase todos os grandes sucessos. Sobre essa classificação X, né, classificação indicativa X, as perspectivas comerciais eram muito baixas, tinham restrições impostas à sua promoção, exibição e consumo. Devido à associação da classificação com pornografia hardcore, as emissoras de TV foram proibidas de anunciar lançamentos com classificação indicativa X. Muitos jornais se recusaram a divulgá-los e a grande maioria dos cinemas americanos não os reservava. Então percebam que esses filmes eram pouco distribuídos, né? Eu acho que eu penso até naquelas questões das sessões da meia-noite que rolavam, que passavam os filmes do Jodorowsky, até os filmes do Romero passaram nessas sessões. A gente tem que sempre pensar em lucro, e para ter lucro, os investidores precisavam de empresa para comprar os direitos de distribuição nos cinemas nacionais, de seus filmes concluídos em um acordo conhecido como Acordo de Captação Negativa. Aí tem uma citação interessante que serve até como um traço de distinção do slasher em relação a outros filmes, talvez colocados como semelhantes, né? Segue a citação. Embora seja frequentemente afirmado que os filmes de terror, os slashers, foram criados como produtos de exploração, né, produtos de exploitation, destinados a casas de exploitation decadentes, os produtores de filmes de terror adolescente não tinham como alvo os distribuidores independentes que forneciam esses lugares. Até porque a maioria dos distribuidores de exploitation operavam com orçamentos apertados, lançando 1 ou 2 filmes anualmente, condições que geralmente os impediam de lançar um filme mesmo que sentissem que seria um sucesso garantido. Mesmo grandes distribuidores independentes como a Dimension Pictures ou a American Cinema Releasing não atraíam os cineastas de filmes slasher adolescentes porque compravam os filmes em condições desfavoráveis aos produtores. Operando sob rígidas restrições financeiras, essas empresas não conseguiam pagar antecipadamente os 1 ou 4 milhões que os cineastas de filmes slashers precisavam para obter lucro. Então fica até lógico pensar o porquê não há cenas tão explícitas nos slashers, né? E talvez isso seja um traço característico até, né? São filmes para jovens saírem no Dia dos Namorados, por exemplo, saírem em casal para assistir, saírem em turma para assistir. Não são filmes restritos a ambientes de filmes X, né, no caso. Então isso acaba sendo um traço característico da estética do slasher, né? Não ter mortes tão explícitas, né? Então... E aí eu acho que fica a reflexão. Eu acho que quando eu assisti o Oppenheimer e o Barbie, às vezes eu talvez quisesse que os filmes fossem mais ousados, mas talvez a graça de alguns diretores, né, da verve artística de alguns diretores, saber manobrar dentro desse jogo, dentro dessas regras que são impostas pela indústria, e a maneira que eles conseguem impor, digamos, a sua autoria, né, dentro dessa máquina, talvez aí que esteja a graça e o trunfo da particularidade artística de cada autor.